Salve Maria Imaculada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal É Lindo Ser Católico e eu me chamo Cleves. E hoje vamos falar sobre esse versículo aqui que é muito usado para negar a intercessão dos santos, a intercessão dos anjos e acabam confundindo a mediação que nosso Senhor Jesus Cristo faz diante do Pai com a mediação de oração que qualquer pessoa pode fazer uma pela outra, né? Independente se a pessoa já partiu e está na glória, no caso que é os santos que intercedem por nós. E essa que é a beleza da Igreja Católica, que é a comunhão dos santos, que é, no caso, o ensinamento dos três pilares da Igreja, né? De como a Igreja é vista, no sentido de ser igreja militante, que é a igreja que somos nós, que estamos vivos ainda, né? Que a gente milita, a gente está em combate o tempo todo contra as tentações, o desapego do mundo e tudo isso que nós somos atraídos e que nos afasta de Deus. E a igreja padecente, que é as almas do purgatório, que são os que já morreram, né? Que partiram dessa vida e, a princípio, passam pelo purgatório. Porque é muito difícil uma alma ir direto para o céu, porque tem que estar num grau de santidade muito alta. Então, o mais provável é que essa alma vai passar no purgatório para se limpar e depois ir ao céu. E o purgatório, diferente do que as pessoas que atacam acham, é que o purgatório é uma segunda chance. E o purgatório não é uma segunda chance. Se você morre, após a morte vem o juízo. Se você é condenado, você está condenado eternamente. Você não vai para o purgatório. Você vai para o inferno. Você é condenado eternamente. E se você é salvo, mas você tem que se limpar de algum pecado que você cometeu e não pagou aqui na terra ainda, tipo, você roubou o dinheiro de alguém e não devolveu esse dinheiro. Você se arrependeu, confessou esse pecado, mas você de alguma forma não devolveu esse dinheiro e não, como é que fala? Não restaurou o dano que você causou àquela pessoa, né? Então você provavelmente vai pagar esse crime que você cometeu no purgatório. Por mais que você esteja salvo, né? Você tem que pagar, porque Deus é justiça. Você já está salvo, mas você ainda tem uma pendência. É como se fosse, deixa eu dar um exemplo, uma pessoa que assassina o filho de alguém. E aí no julgamento, a pessoa que teve o filho assassinado, ela percebe que a pessoa que fez isso, ela se arrependeu verdadeiramente, ela perdoa aquela pessoa, ela não carrega nenhuma mágoa, porém aquela pessoa ela não é livre da pena temporal, no caso só porque a pessoa porque a vítima, a mãe da vítima perdoou ela, aquela pessoa ainda ela vai ser presa, ela vai cumprir lá alguns anos de prisão para pagar o seu crime. E assim é a questão do purgatório, né? Então, entrando direto no assunto, Jesus Cristo ele faz a mediação entre Deus e o homem. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Só que essa mediação que nosso Jesus Cristo faz é totalmente diferente da mediação de oração. Por quê? Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? E tudo isso tem como é que fala? No Antigo Testamento são prefigurações de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, quando Moisés recebeu a lei e recebeu o pacto, a antiga aliança no deserto para o povo de Israel, o que acontece? Após ele receber tudo isso, eles fazem sacrifícios para como é que fala? Entrarem naquela nova aliança que Deus estava fazendo com o povo, né? Então Moisés
ordena o sacrifício. E aí, com o sangue do sacrifício, o sangue dos animais, ele fala que aquele é o sangue daquela aliança. Com Cristo é a mesma coisa, só que Cristo, ele não oferece sangue de animais, ele oferece o próprio sangue. E aí é onde é que está a chave da coisa toda, né? Essa é a mediação que nosso Senhor Jesus Cristo faz. Ele oferece, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, ele é a vítima, que é o que é mais interessante aqui. Por exemplo, na antiga aliança, tinha o sumo sacerdote, que entrava uma vez no tabernáculo, né, no lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, e o sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, que era só o sumo sacerdote que podia entrar naquele local. E na nova aliança acontece a mesma coisa. O sacerdote, eles oferecem o sacrifício, que é a Eucaristia, ainda na terra. Eles não entram no lugar santíssimo. Por quê? O único que entrou no lugar santíssimo foi nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi morto na cruz, que é o sacrifício, né? Ali ele é vítima, ele é a vítima, o Cordeiro de Deus, e ao mesmo tempo ele é o sumo sacerdote, o único digno de oferecer esse sacrifício a Deus. Então, quando Jesus Cristo ele sobe aos céus, o que acontece? Ele entra no tabernáculo, no verdadeiro tabernáculo, que é o que em Hebreus vai falar, né? Ele entra no tabernáculo que não é feito por mão humana, ou seja, não é desse mundo. Ele entrou no céu e levou o próprio sangue para oferecer a Deus Pai pelos pecados dos homens. E como o sumo sacerdote oferecia antes o pecado o sangue pelo pecado dele próprio e pelo pecado dos homens. Só que com Jesus é diferente. Jesus não vai oferecer pelo pecado dele, porque ele não tem pecado, né? Ele entrou no tabernáculo, no céu. Por isso que hoje a gente peca e você é perdoado. Você ainda tem chance de ser perdoado até você morrer, né? Porque o sumo sacerdote ainda está no tabernáculo. Ele não saiu ainda. No Antigo Testamento, o povo ficava à espera do sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para oferecer uma vez por ano. Cristo entrou uma vez para sempre, né? Cristo ainda está no lugar santíssimo. E por isso que a gente pode ser perdoado. E o sumo sacerdote, ele entrava e o povo ficava em espera. E o povo só comemorava quando o sumo sacerdote voltava. Isso que é interessante, ó, porque quando o sumo sacerdote saía do tabernáculo, aí tocava as trombetas, né? E aí o povo sabia que o pecado dele tinha sido perdoado. E aí o povo se alegrava. Que é o que vai acontecer. Nosso Senhor Jesus Cristo entrou uma vez para sempre no tabernáculo do céu. E quando ele retornar, o que vai preceder a sua volta? O barulho da trombeta. Antes, todo mundo vai ouvir uma trombeta, que é um som gigante, assim, pelo que você lê no Apocalipse, né? E aí, o que vai acontecer? Quando tocar essa trombeta, vai vir um sumo sacerdote, que é Cristo, nosso Senhor, né? Quando Jesus Cristo voltar, olha como é que é interessante. Aí já não tem mais perdão de pecado. Ele vai voltar para julgar. Aí, o perdão do pecado é até Cristo voltar. Quando Cristo voltou, acabou. Não tem mais perdão. Aqueles que não quiseram pedir perdão, não se arrependeram, não tem mais redenção para eles. A redenção é agora, até que ele saia do tabernáculo e volte. E aqui em Hebreus, eu tinha separado umas coisas, mas eu nem vou ler. Em uma outra hora eu leio. Mas o mais interessante é isso aqui, ó. Aí aqui tá assim, ó. Assim, Cristo ofereceu uma vez para tornar sobre si os pecados da multidão. E aparecerá uma vez, não porém
em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Quem, entendeu? Aqui está falando o seguinte, ele está lá oferecendo pelo pecado, mas a próxima vinda dele não é mais em questão do pecado. A próxima vinda dele é para buscar aqueles que esperam ele agora. Aqueles que se confessam, aqueles que buscam fugir do pecado. Porque no momento em que Cristo ainda está no céu, ele está oferecendo como sumo sacerdote, mediando como sumo sacerdote em razão dos pecados daqueles que estão na terra, que estão esperando a sua vinda. E depois da sua vinda já não tem mais essa questão de perdoar pecado. Aí ele virá para julgar. Aqueles que ouviram a sua palavra e seguiram, não vão entrar em desespero, né? Porém, aqueles que não seguiram a palavra de Deus, que não ouviram os mandamentos, não acreditaram em nosso Senhor Jesus Cristo, que rejeitou ele, esses serão... por isso que nesse dia terá choro e ranger de dente, que esse pessoal vai cair do cavalo, entendeu? Eles vão ficar sem chão. É esse a mediação que nosso Senhor Jesus Cristo faz. E aqui no hebreu mesmo fala, deixa eu só pegar aqui. Aqui, ó. Pois se o sangue de carneiros e de touros e cinza de uma vaca, como que se asperge os impuros, santifica e purifica pelo menos os corpos, ou seja, quando o sacerdote fazia o sacrifício na antiga aliança e ele pegava o sangue e jogava sobre as pessoas, isso era o suficiente para santificar e perdoar os pecados e santificar pelo menos os corpos. Aí continua, quanto mais o sangue de Cristo, ou seja, o sangue de Cristo é muito mais poderoso, né? Infinitamente, porque Jesus Cristo é Deus, é infinitamente mais poderoso e precioso para como é que fala, perdoar tudo. Não limpar só o corpo, mas limpar para sempre, né, do pecado. Que é o que vai acontecer quando acontecer o julgamento. Não vai ter mais pecado, vai ser pura pureza, né? Não vai ter mais essas lambanças que existe hoje. Que pelo Espírito Eterno se oferece como vítima sem mácula a Deus, ou seja, Jesus Cristo é a vítima perfeita, é o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que não tem mácula, não tem pecado, não tem defeito nenhum, entendeu? Purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço para o serviço do Deus vivo. Por isso, ele é mediador do Novo Testamento, entendeu? Por isso que Jesus Cristo é o mediador do Novo Testamento. Lembra quando ele fala na Santa Ceia, ele fala, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Então ali, como Moisés também falou no deserto, né? Esse é o sangue da aliança, que é da aliança antiga. E na nova aliança também tem sangue. Porque só há sacrifício com sangue, entendeu? Com vítima, no caso também. Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, ou seja, com a morte dele, ele perdoa os pecados também cometidos no Antigo Testamento, para aquelas pessoas que viveram de uma forma justa, né? Para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Então aqui está a mediação que nosso Jesus Cristo faz. Não tem nada a ver com a mediação de oração que nós fazemos um pelo outro e que os santos fazem por nós. E aí é onde é que o pessoal peca, né? Porque eles confundem tudo, misturam tudo. E não é bem assim. Daí é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui nesse vídeo, porque esse tema é um pouco complicado, mas eu aconselho que vocês leiam com atenção o capítulo 9 de Hebreus, que fala bastante disso, sobre o sacerdócio de Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a mediação que ele faz diante do Pai, e vocês vão ver que não tem nada a ver com a mediação de oração que pode fazer os santos por nós, e a gente também, você pode fazer por alguém que já está vivo, ou pelas almas do purgatório,
E da mesma forma, os anjos também fazem esse tipo de mediação por nós, né? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. E até a próxima.